A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para o segundo episódio da série sobre o estudo de 1 João. Hoje eu quero trazer esse segundo vídeo uma continuação da introdução da primeira carta de João. Essa carta, ela não foi uma carta específica como as cartas de Paulo. Ela foi uma carta, vamos supor, católica, que significa universal. Ela foi escrita para todas as igrejas. Ela é uma carta consideravelmente escrita para aqueles que são salvos, para os salvos. João vai escrever o Evangelho segundo escrito ele no objetivo de declarar que Jesus era o Filho de Deus. Lá também ele vai falar sobre a salvação, etc. Aqui ele quer aplicar as seguintes questões. Ela foi escrita para os salvos, para a segurança dos salvos. Ele também aplica as questões que são importantes para a nossa vida de santificação. É a falsa segurança da salvação. É importante compreendermos isso durante os seguintes vídeos. Outra questão tratada em suas cartas é sobre a vida eterna. Ele também vai colocar outra questão importante, é como ter certeza da salvação. Eu queria ler com vocês capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Nos próximos vídeos entraremos no estudo específico dos próximos versículos e capítulos. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. É importante analisarmos que naquela época estava havendo algumas doutrinas aplicadas, algumas visões filosóficas. Naquela época estava havendo o gnosticismo. Não sei se eu pronunciei bem, mas o que eles acreditavam é que Jesus teria vindo apenas em espírito. O exemplo é que aonde ele passava não havia marcas dos pés dele na areia, por exemplo. E João já começa essa carta dizendo as seguintes palavras: o que vimos com os nossos olhos, o que ele fala, tocaram, ou seja, tocaram. Você não tem como você tocar algo somente espiritual. Você toca algo matéria. Por que eles acreditavam nisso? Os gnósticos, grande parte, eles eram gregos. E eles acreditavam que a matéria era má e o espírito era bom. Algumas questões que eles não apoiavam, não acreditavam, era a criação do homem através de Deus. Eles não acreditavam na ressurreição e nem na encarnação. Essas eram as visões dos gnósticos, que grande parte eram feitos por gregos. É importante entendermos isso, porque João vem tratar aqui justamente destes assuntos. Ele fala que eles tocaram. Então, a partir do momento que você toca em algo,
você toca em algo físico. E se esse algo é físico, ele é real. Jesus, ele veio 100% Deus, 100% homem. E podemos ver nessa carta que ele traz três situações, três questões importantes. Primeira, prova doutrinária. Podemos ver no capítulo 2, versos 22 e 23. Vai dizer: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É o Cristo, o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Esta é a prova doutrinária. É a primeira questão tratada, o primeiro assunto tratado aqui. Ele está querendo pontuar que naquela época, como Jesus era visto como talvez alguém que não fosse real, alguém que veio somente em espírito, João vai colocar aqui uma explicação, uma doutrina. Ele vai aplicar uma doutrina na igreja. Aquele que está em Deus, esse tem Deus, esse tem Jesus. Mas aquele que não está e fala que não existe, ou que não acredita e que fala coisas contra ele, esse não está com o Pai, esse é mentiroso. Então é importante entendermos que ele traz a explicação doutrinária, que aqueles que creem em Jesus, esses são salvos, e os que não creem, esses ainda não são salvos e são mentirosos. O segundo ponto importante é a prova social. Podemos ver no capítulo 4, verso 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Essas três questões que estão sendo tratadas, ele está também aplicando a quem é salvo. Três princípios de quem é salvo. O primeiro foi a doutrinária, crer em Jesus Cristo. A segunda é a social, aqueles que têm o amor de Deus em si. Aqueles que amam a Deus, amam também seu irmão. Mesmo que não está falando especificamente só aquele que também é cristão, mas os que não são também. Mesmo que esses te provoquem, te façam mal, Jesus vai dizer, ame a eles. Ame ao seu próximo. Como Deus amou a igreja, nós precisamos amar uns aos outros. Este é um princípio aplicado na carta de João. Se você não ama o seu irmão, você é mentiroso. Você não ama a Deus. Pois aqueles que amam a Deus, amam o seu próximo. Isso é uma demonstração de quem é cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te guia a levar amor ao próximo, a amar ao seu irmão, a amar aquele que é próximo de ti, amar o seu inimigo. É isto que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que quem é cheio do Espírito Santo vive. Essas são atitudes de um adorador. A terceira prova é a prova moral. Podemos resumir em obediência. E vemos essa prova no capítulo 2, verso 4. E diz assim: aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que não busca a santidade e vive no pecado, este não conhece a Deus. É importante percebermos que se você conhece a Deus, quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai reconhecer
a sua pecaminosidade, mas você vai reconhecer a sua sujeira e vai querer buscá-lo mais, porque ninguém gosta, ninguém suporta ficar na escuridão. Aqueles que conhecem a Deus, conhecem a luz, eles veem a luz no final do túnel e a buscam para cada vez estarem mais perto de Cristo e mais parecidos com Ele. A ênfase desta carta é a segurança da salvação e sobre a essência de Deus. Aqui é aplicado alguns princípios, alguns atributos de Deus que será trazido nos próximos vídeos. Creio que até aqui, quem não entendeu, comente este vídeo e eu explicarei a você. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Pararemos até aqui. Quero só fazer uma rápida explicação. Ele vai falar o que era deste princípio. Então, aqui está no pretérito imperfeito, ou seja, ele está, ele é antes de todas as coisas. O início é quando surgiu tudo. Antes mesmo dos anjos, de tudo, Deus existiu, porque Ele é eterno. Ele não existe, Ele subsiste. Ele está além da existência, porque Ele é o próprio Deus. Ele é eterno, então Ele não surgiu, Ele não nasceu, Ele simplesmente é o próprio Deus. E glória a Deus, finalizaremos por aqui. Te aguardo aos próximos vídeos. Deus te abençoe. Graça e paz.